सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंदसहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समयुक्तं बिंदावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं एतत्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलाशताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी तवानुभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। यत्तत्त्वमश्लोको गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्रह्म कथा विघातः निषेव्यमानम अनुदीनम मुमुक्षुर्मतिम सतिम यच्छति वासुदेव। यत्तोत्तम श्लोक गुणानुवादः
Yattottam sloka gunanvadaha prastuyate gramma katha vigataha nishabhyamanam anudinam mamukshur matim satim yachati vasudeva. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que nós temos que nos livrar de qualquer tipo de atração e repulsão em relação ao mundo material. Nós temos que nos livrar de qualquer tipo de atração e repulsão que nós sintamos. Temos que nos livrar disso em primeiro lugar. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse: enquanto residimos no mundo material, qualquer tipo de atração e repulsão que sentimos pelo mundo material, temos que nos livrar desse tipo de sentimento e sensação. Caso contrário, não conseguimos fazer Haribhajana. Aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos se manifesta por conta de Maya. É por conta de Maya que somos atraídos por algum objeto ou pessoa ou repelidos por algum objeto ou pessoa. Se não houvesse a ação de Maya, não existiria nada. Os gurus e os Vaishnavas não sentem atração por nada do mundo material. Dinheiro, posição, opulência, kamini, kanchana, nada. Nesses 14 níveis planetários, você não pode oferecer nada para um Vaishnava que lhe diga assim, me dê, eu quero para mim. Não. O Vaishnava não sente atração por coisa alguma neste mundo material. Portanto, ele faz Haribhajana. Fazer Haribhajana significa sair desse jogo de atração e repulsão. Qualquer tipo. Atração significa uma gratificação sensual ligada a condicionamento material. A alma condicionada não pode vencer este jogo porque ela é fraca e ela precisa receber misericórdia. E aos poucos ela vai entender que a verdadeira vida é a vida espiritual. Caso contrário, através do seu esforço pessoal, a Bhadadiva não consegue alcançar o sucesso. Então, por conta da energia ilusória, nós sentimos atração por alguns objetos, nós sentimos uma gratificação sensual e repulsão, a mesma coisa. Suponha que você desenvolva alguma inimizade com alguém, ou que alguém desenvolva inimizade com você. Aquela pessoa não quer ver você. Quando você se aproxima, quando ele se aproxima, ele fica perturbado, ele sente repulsão por você. Isso é natural para as almas condicionadas, mas aqueles que estão fazendo o verdadeiro Haribhajana, eles sempre estão pensando nos pés de lótus do Senhor Supremo. Eu sei que para você pode parecer uma historinha. No momento atual, pode parecer uma historinha para você. E eu sou forçado a dizer coisas pesadas para quebrar seu coração, porque eu preciso reconstruir seu coração. Eu tenho que reconstruir um coração novo em você. É por isso que Prabhupada nos diz, não existe outro caminho. Nós temos que passar por exterminar essa questão em relação a gostar ou não gostar. Então, nós não podemos mostrar a Bhakti ligada por exemplo, aquela manifestada por Ekalabhya. Nós queremos mostrar Bhakti como Kuresh, o servo de Ramanujacharya, não como Ekalabhya, o presunto servo de Dronacharya. Dronacharya não o aceitou. O sentimento dele parecia devoção, mas não era. O mundo inteiro fala mal de Dronacharya. Ele é egoísta, ele foi cruel. Ele fez aquele rapaz cortar o dedo, Ekalabhya. Por que ele vai pedir que Ekalabhya ofereça para ele o seu dedão da mão direita, para que ele nunca mais possa usar o arco e flecha? Que crueldade! As pessoas que estão usando o próprio cérebro, a própria mente de maneira caprichosa, elas têm uma fábrica aqui em cima, uma fábrica de ideias. Os demônios têm uma fábrica de ideias absurdas, de ideias pessoais, individuais. Então, eles vão fazer as conclusões deles. Eles vão escrever no jornal, Ekalabhya era muito bonzinho. Porque ele era de uma família pobre, de uma casta baixa, Dronacharya foi cruel com ele, eles não entendem. Cada atividade na nossa vida.
Talvez ontem eu tenha já mencionado, nós temos que ser ekayam padati. Temos que canalizar tudo na mesma direção. Você não tem direito de mostrar a sua própria capacidade, não. Todos nós temos que nos harmonizar, todas as suas energias, suas qualificações, suas qualidades, seus talentos, qualquer força que você tenha, você tem que encaminhar num único canal na direção do Krishna Seva. Porque nós não podemos alcançar Krishna. Krishna está num reino transcendental e nós, almas condicionadas, não podemos alcançá-lo. Então nós podemos temos que passar através do Guru dos Vaishnavas para que ele possa corrigir e encaminhar a nossa dor, nosso prazer, nossos pedidos, para que Krishna possa considerar os nossos casos, para que ele fale em nosso nome para Krishna. Caso contrário, na nossa situação, nós não podemos ter uma conexão com Vaikuntha Jagat, com o mundo transcendental, e todos vão criticar Dronacharya. E hoje continua acontecendo isso. Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer, hoje em dia, os gurus estão servindo os discípulos. Prabhupada diz isso, não sou eu. Prabhupada disse, no presente, os gurus estão servindo seus discípulos. Este verso está em Bengali. Os gurus hoje em dia, os Vaishnavas, estão servindo os pés de lótus dos discípulos. Este é o fato. E eles estão dando mantras para prostitutas. Eles não estão considerando se as pessoas são sinceras, honestas, que tipo de recipiente está diante deles. Eles acham que todos são iguais, todo mundo é igual. Não existem diferenças, gradações de consciência. Eles não consideram nada disso. Eles não consideram que cada uma das nossas atividades deve estar em linha com o desejo de Bhagavan Shri Krishna. Qualquer uma, nossas atividades sociais, qualquer coisa. Por isso que muitos problemas ocorrem. Ocorrem porque nós vamos contra o Senhor Supremo. Nós estamos indo contra o Gurus Vaishnavas, é por isso que os problemas se manifestam. Caso contrário, eles não existiriam. Nós estamos indo contra o Bhagavan Shri Krishna e suas instruções. Então, portanto, os problemas se manifestam na nossa vida. Bhagavan Shri Krishna disse no Bhagavad Gita, de acordo com Guna e Karma, eu quis segregar a sociedade, dividir a sociedade em 4 diferentes grupos, para que haja uma certa organização, uma regulação. Caso contrário, um caos poderia acontecer e a sociedade poderia se despedaçar, como na verdade está acontecendo agora, no momento presente. Porque ninguém entende e obedece o Varnashram Dharma. Ninguém quer obedecer ao Varnashram Dharma. As pessoas querem seguir a própria mente caprichosa. Eles fazem da própria mente caprichosa o presidente da Assembleia, da República. Eles falam de Vedic Samaj, como, por exemplo, da tradição védica, mas eles falam de maneira bárbara. Vocês podem provar que vocês estão seguindo a tradição védica, que a sua sociedade é uma sociedade védica? Você consegue provar isso? Param Gurudeva Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj dizia, isso aqui é uma fábrica de Siddhanta equivocado. Esta sociedade, essa instituição está produzindo Apasiddhanta, está produzindo uma tradição arruinada. E as pessoas estão falando de Vedic Dharma, de Dharma védico. Ninguém quer seguir o Dharma védico original. Bhagavan Shri Krishna quis dizer, Chaturvarna Maya Sistam. Eu criei esse sistema dos 4 Varnas para organizar a sociedade de maneira apropriada. E é um grande perigo não seguir esta instrução. Bhagavan Shri Krishna expressou uma grande ansiedade em relação ao Varnashram Dharma. Uma grande ansiedade. Essa sociedade que virá no futuro próximo, ele disse, que vai quebrar todas as regras e regulações. Eles farão o que quiserem. Essa é a condição
da devoção na sociedade hoje em dia. Então, recentemente, nas últimas aulas, Shamdas Babaji Maharaj citou um mantra que diz: se tiver um líder como Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que tem amizade e carinho paternal por todas as almas, sim, através da sua guia é possível. Caso contrário, nós vamos manter centros separados. E como poderíamos amar o Senhor Supremo dessa maneira? Se algo vai contra os meus interesses, eu posso ficar bravo. Hoje em dia as pessoas funcionam assim. Essa não é a posição de um devoto. Todos estão criticando Dronacharya, mas Dronacharya queria aplicar o vichar, a conclusão de Bhagavan Shri Krishna. Dronacharya queria dizer, ele quis ensinar sobre o uso das armas, ele era um mestre de armas. Para Ekalabya queria aprender isso, mas por que eu deveria dar para ele este poder? Por que eu vou dar esse poder para tal pessoa, para Ekalabya? Em primeiro lugar, de acordo com os seus precedentes, com os frutos do seu karma, ele nasceu numa casta muito baixa, mas Dronacharya não fala disso com inveja, com rimsa, com maldade. Ele diz que ele não era nem Shudra, ele não era nem Chara, ele não era nem Chandal, Nishad ele era. São tribos que ficam na floresta profunda sem o menor traço de civilização. Eles são só ferozes. Eles são pessoas muito perigosas. Eles são ferozes como animais. Talvez ele tenha alguma boa qualidade, mas ele não tem qualidades aprácritas, mas qualidades transcendentais. E esse Ekalabya que veio desse ambiente, ele queria aprender arco e flecha. E Dronacharya pensa, por que eu vou treiná-lo? Isso é contra os ensinamentos de Krishna. As pessoas que estão numa posição ainda feroz, incivilizada, elas manipulam o conhecimento, segundo os Vedas, parênteses. Então, se ele fizer Krishna Bhakti, eu poderia abraçá-lo, mas ele quer aprender, ele não quer Krishna Bhakti. Ele quer aprender simplesmente a se tornar um guerreiro. Isso é perigoso se ele se tornar poderoso. Ele não é um kshatriya, ele não vai pensar em proteger a sociedade. Naquela época, os kshatriyas tinham que proteger a sociedade. Hoje em dia está tudo misturado. Hoje tem até mulheres trabalhando como militares, mas isso não segue as escrituras originais. Ninguém segue os deveres, os direitos e deveres das diferentes personalidades que se manifestam na realidade material. Todo mundo quer fazer o que quer hoje em dia. Então, Dronacharya pensa que este Ekalabya não é um kshatriya, porque o dever do kshatriya é proteger a sociedade. Um kshatriya pode aprender como atirar, como usar armas, mísseis. Ele pode receber Astra Shiksha, instrução sobre armas, Astra. Então, ele queria aprender por si mesmo, Anabilas. Mesmo Dronacharya tendo se negado a ser seu professor, ele colocou uma estátua de Dronacharya, se concentrava nele e tentava aprender através dessa relação com essa Murti de Dronacharya. Então, e ele se concentra propriamente dessa maneira. E de algum modo, porque quando nós nos concentramos nos pés de lótus de Bhagavan Shri Krishna, nós podemos alcançar o sucesso. Qualquer homem que se concentra em um ponto particular, o cientista está a vida inteira concentrado num ponto, ele alcança o sucesso. Darwin disse, eu passei a vida inteira procurando isso e aquilo. O que os animais faziam, o que os cachorros faziam, o que cada entidade fazia. Nenhum homem faz isso. Como é possível que alguém se dedique a isso dessa maneira?
Então, se alguém se concentra num objeto particular automaticamente, indiretamente, algum suporte se manifesta do Paramatma. Indiretamente. Então, dessa maneira, ele desenvolve alguma técnica ligada ao arco e flecha, porque ele praticava diariamente. Então, nós podemos até ficar surpresos como um jogador de futebol desenvolva, por exemplo, técnicas de longe. Eu esqueci o nome dele. Ele aprendeu a chutar e fazer gol bem no ângulo da trave. Ele conseguia fazer perfeitamente esse chute bem no ângulo 7, 8 vezes seguidas. Ele batia, por exemplo, mirava na trave e acertava a trave sucessivas vezes. Os demônios também podem desenvolver esse tipo de capacidade, diz Mahaprabhu. Os demônios também desenvolvem esse tipo de poder, fazendo tapasya. Então, Mahaprabhu diz, os demônios também fazem tapasya, mas qual é o resultado final? Eles não aceitam bhakti. Eles podem desenvolver alguma capacidade material específica, mas sem bhakti, eles vão usá-la de maneira negativa. Então, Ekalabya aprendeu algo através da murti de Dronacharya. E dessa maneira, Arjuna fala com Dronacharya, você prometeu que eu seria o primeiro dentre todos os seus discípulos. E agora eu vejo que tem alguém que tem qualidades extremas. Então, Dronacharya vai pedir como pagamento do que ele aprendeu através da Murti de Ekalabya o seu dedão direito, porque somente os kshatriyas podem ter ética suficiente para proteger a sociedade através do uso de armas. Uma pessoa que não tem ética vai usar isso a próprio benefício, parênteses. Então, Dronacharya quis pensar no interesse de Bhagavan Shri Krishna. Os kshatriyas devem proteger a sociedade e o dharma. Um brahmana pode descer no nível de um kshatriya. O kshatriya pode descer no nível dos vaishyas, no curso da necessidade, em casos especiais. Existem vicharas, existem conclusões que falam sobre essa modificação temporária de algum varna. O varna pode descer de nível dependendo da necessidade, mas mesmo assim ele deve ser respeitado. Então, o que o Guru não quer não pode ser bhakti. Então, esse tipo de devoção desautorizada é proibida. Então, dessa maneira, ele foi rejeitado por Dronacharya. E o mundo inteiro fica contra Dronacharya. Muito bem. Em primeiro lugar, nós estávamos discutindo sobre Guru Tattva. Nós estávamos falando sobre esse último Tattva. Mas antes disso, nós poderíamos falar de uma história especial. Srila Bhaktivinoda Bharati Maharaj nos contou isso. Essa história é muito interessante para nos mostrar a fé firme de um discípulo. Mesmo no mundo material, os animais como os cães, eles podem expressar fidelidade. Então, um discípulo deve ser totalmente fiel. O animal mais fiel é o cachorro, mas nós não podemos compará-lo com um discípulo sincero. O discípulo deve estar pronto, como Kuresh, deve estar pronto para sacrificar a própria vida em nome do Guru. Então, houve esse caso na Espanha. Na época havia ainda a escravidão, muitos séculos atrás. Então, na África, recentemente houve o apartheid. 50 anos atrás acabou o apartheid. Esse apartheid era uma luta contra o preconceito ligado à sociedade no sul da África. Então,
A escravidão que era o fato que você podia comprar uma pessoa no mercado, como se você comprasse um animal e ele era forçado a lhe obedecer. Você pagava e o que quer que você dissesse, ele iria obedecer. Dessa maneira, um homem rico, ele comprou um escravo no mercado e deu para ele muita dor, diariamente. Se você não fizer, ele batia, ele chicoteava, como um animal. Então, dessa maneira, esse escravo estava cheio disso, ele estava farto, mas ele não podia lutar. Se ele tentasse fugir, ele seria capturado e morto. Então, um dia, ele recebe uma oportunidade para fugir. Então, ele corre e vai para uma floresta nas redondezas, uma floresta até longe, como Sundarban. De um lado está a civilização e do outro lado estava uma floresta, como Sundarban. Onde o rei da Bengala fica? Talvez. Então, de um lado existe uma cidade, do outro lado do rio existe uma floresta que tem até tigres. Às vezes, onde ficava o tigre da Bengala, não o rei da Bengala. Então, às vezes os tigres nadam do outro lado do rio e pegam um ser humano ou uma vaca. Então, esse homem saiu correndo e entrou numa floresta para se salvar. E finalmente o que ocorreu? Ele entrou numa caverna de noite e havia uma chuva torrencial. Ele entrou numa caverna e havia uma escuridão absoluta, não tinha luz nenhuma nem na floresta, muito menos na caverna. E ele sente o cheiro de carne. Oh, meu Deus, como? Ali? E aí, de repente, houve um trovão. Estava chovendo. Ele percebeu, meu Deus, tem um leão dentro desta caverna. E ele pôde ver que o leão estava chorando, porque a perna dele estava totalmente machucada. E ele estava sangrando totalmente. Ele não podia vir atacar o homem. Então, nessa condição de manhã, ele era um homem da tribo, um escravo. Então ele vai fora e arranja umas ervas. Existem muitas ervas aqui perto. Nós não temos conhecimento de qual erva cura o quê. Existem muitas ervas, todas são medicinais. Então ele pega algumas ervas e faz uma pasta e coloca isso na pata do leão. E amarra ali com a roupa que estava rasgada. E o leão não faz nada. Então, dessa maneira, um dia o leão se curou. Ele recuperou o corpo, a ferida. Mas esse homem procurou o dono do escravo estava procurando ele. Ele achou aquele escravo escondido na caverna. Ele quis punir, ele conseguiu prendê-lo e quis punir este escravo. Ele quis dar uma punição que você nem poderia imaginar. Naquela época, na Espanha, existiam regras. Os homens ricos assistiam lutas entre touros, esse tipo de luta, homens e touros com espadas. Eles assistiam isso. E ele organiza uma luta entre um leão e um homem. Num grande estádio, as pessoas vinham assistir. Milhares de pessoas estavam lá. Então hoje vai haver uma luta entre um homem e um leão. Então, de alguma maneira, eles pegaram aquele específico leão e aquele homem foi escolhido. E agora eles vão anunciar, hoje vai haver uma grande luta entre um leão e um homem. Aquele homem. Então as pessoas vão até lá para assistir.
Então esse homem foi levado até ali, foi jogado na arena. Então a porta da gaiola do leão foi aberta, da jaula. E ele estava correndo para comer aquele homem, para atacá-lo. E nesse meio tempo, quando ele chegou perto, o leão parou e não quis atacar. As pessoas ficaram surpresas. É normal que o leão ataque um ser humano, mas o leão não o atacou. E Gurudeva contou, veja, o leão, por conta do cheiro, realizou o cheiro daquele homem que havia feito bem para ele. E é por isso que o leão não o atacou. E a população inteira ficou surpresa. Então o leão pensou, eu recuperei meu corpo. Ele não tem um cérebro como o nosso, mas alguma coisa ele pode entender. Ele tem algum instinto natural. Então, dessa maneira, até mesmo os animais ferozes demonstram gratidão. A gratidão dele é não atacar. E a nossa como é? Então, dessa maneira, muitos casos assim ocorreram. Estou dando um exemplo, mas os seres humanos desceram para um tal nível que nós estamos piores do que os animais, principalmente no âmbito devocional. Nós queremos não discordar de tudo, as pessoas querem se projetar a si mesmas. E eu disse que Guru Anugatya, eu lhe disse aquele dia, o último verso que eu estava citando do 12º capítulo desta conversa entre Uddhava e Krishna, então aqui está apresentada como uma filosofia, mas que pode ser aplicada na nossa vida. Quando você consegue pensar que o Guru é seu coração e sua alma, somente nesse momento você pode alcançar o sucesso espiritual. Quando você descobre que você e o Guru são não diferentes, o melhor, que o Gurudeva é seu coração e sua alma. Com esse humor, se você puder servir dessa maneira, o Vaishnava puro dessa maneira, somente assim você pode alcançar o sucesso. Caso contrário, você pode alcançar alguns sucesso, 80% ou 50%, de acordo com o grau da sua submissão. Mas você pode receber um resultado, mas não um resultado cheio. Você pode receber uma chance na próxima vida, mas quem sabe? Então, como se submeter aos pés de lótus do Guru Pada Padma? Você tem que colocar a sua cadeira, Upa mais Asana, diante do Guru, não por trás do Guru. Divya Gyan, conhecimento divino, nós estamos dizendo, nós pronunciamos isso como se fôssemos papagaios. Divya Gyan, mas quem recebe Divya Gyan, somente ele pode realizar. Qualquer número de filosofia, de descrições não são suficientes. Então, quando você receber isso pessoalmente, você vai realizar o que é Divya Gyan. Caso contrário, qualquer quantidade de filosofia não seria suficiente. Com Divya Gyan, você pode cortar toda a ignorância material. Então, um conhecimento límpido não está contaminado por rajas nem tama, e nem por sattva, nem a bondade material. A verdadeira Divya Gyan não tem nem contaminação de bondade material. Então, essa Divya Gyan vem da relação que você desenvolve com o Guru pelo Vaishnava. Que a pessoa mais querida seja seu Guru Pada Padma, ninguém pode competir com ele. Ninguém nesse mundo material pode ser mais importante do que ele para você. Ele tem que ser a pessoa mais querida. Então, o verso com o qual eu comecei, você pode se lembrar.
Você deve se lembrar. Yatrottama sloka gunanvadaha prastuyate gramma katha vigataha. What does it mean? O que significa esta frase? Então, lá onde ocorre o Aprakrita Harikatha, Krishna é chamado de Uttama Sloka, de último verso. Aonde o Aprakrita Harikatha Kirtana se manifesta, lá não pode ocorrer nenhuma maya, nenhuma luxúria, nenhum kama. Mas hoje em dia o que acontece? A pessoa está dando Harikatha com o celular ligado e toca, eles respondem. Essa é a condição atual. Eles acham que Harikatha é tipo uma aula qualquer. Eles acham que é um comício político. Sem concentração total, eu posso, se eu quebrar meu link com Nityananda, se eu não for manter uma conexão 100%, pode ser perigoso, porque eu não vou dizer mais coisas autorizadas. Então, lá onde o Aprakrita Harikatha Kirtana se manifesta, Prabhupada Bhaktisiddhanta deixou isso bem claro. Quando o verdadeiro Harikatha se manifesta numa casa de um grihasta, por exemplo, uma vez aconteceu isso, de uma criança cair dentro do fogo na casa desse grihasta. E alguém chamou Prabhupada. Prabhupada, o menininho caiu dentro do fogo. Prabhupada disse, não pode haver nenhum problema com ele, o Harikatha está acontecendo. Eles tiraram o menino imediatamente do fogo. E ele não tinha nenhum arranhão. Isso aconteceu várias vezes. Na Chaitanya Mata, naquela época, tudo em volta era uma floresta. A floresta de Gauranga, mas era uma floresta. Gauravan. Prabhupada costumava dar Harikatha ali. E uma vez um homem não achou lugar nenhum lá, estava lotado. Ele segurou, apoiou o braço numa árvore e ele descobriu que, e na verdade ele tinha segurado no corpo de uma cobra. E a cobra não picou ele o tempo todo. Uma vez, uma grande cobra atravessou a sala, que estava dividida de um lado os Prabhus, do outro lado os Matajis, como deve ser diante do Vaishnava. E a cobra atravessou e Prabhupada, todo mundo ficou em pânico e Prabhupada fez assim com a mão. Ela veio e ouviu Harikatha. A cobra não fez nada. Ela veio ali, ficou olhando para Prabhupada e ouviu Harikatha. E depois que o Harikatha acabou, ela foi embora. Muitos incidentes assim já aconteceram. Então, o que significa Uttama Sloka? Por que chamamos Krishna de verso definitivo, de último verso, de verso mais elevado? Uttama significa, em sânscrito, Udgato Yasmad Uttamaha. O Senhor Supremo é a Prakrita. Ele é transcendental, espiritual. Nós não podemos esperar Tama, Rajas e Sattva dentro do Senhor Supremo. Então não existe nenhum traço de Tamas e Rajas no Senhor Supremo. É por isso que um dos nomes do Senhor Supremo é Uttama Shloka, o verso mais elevado. Uttamai Sukate, que significam os Vaishnavas mais elevados. Aqueles que glorificam o nome do Senhor Supremo, eles sempre glorificam o nome do Senhor Supremo. É por isso que eles são chamados de Uttama Sadhus. Sadhu é sinônimo de Uttam também, de mais elevado. Uttam. Uttama Bhagavata, o devoto puro. Então, nessa situação, diante de um Harikatha verdadeiro, a conversa material não pode se manifestar. As conversas materiais
elas vão bater contra o Harikata. Eles não podem, a conversa material não pode ficar lá. Anudinam, aqui no lugar onde ocorre o Harikata ininterruptamente. Se todos os dias você ouvir o Harikata, isso é como um remédio. Aqueles que estão cheios do mundo material, mumuksha, aqueles que não aguentam mais, que não acham mais significados no mundo material. Às vezes os homens chegam nesse ponto, qual é o significado desse mundo? Eles ficam cheios, fartos. Ele queria desfrutar das coisas, mas ele não consegue. E ele se sente mal. Então, ele ou ela, tal pessoa que alcança esse nível de estar completamente farto, ele começa a ouvir o Harikata, e aí, automaticamente a sua mente entra nos pés de lótus do Senhor Supremo. É um passe de mágicas, é automático. É um fator automático. Com certeza ele vai escutar com toda a atenção aquilo que pode lhe dar a ele ou a ela um alívio. Mas a pessoa precisa ser sincera para receber esse alívio, sim? Então nós estávamos falando sobre quem pode interpretar o papel de Kuresha. Nós temos que agir como Kuresha. É possível para nós? É quase impossível. Só é possível para Kuresha, para Keshava Goswami Maharaj. Quando todos quiseram linchar, matar Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele trocou de lugar com ele para proteger sua vida. Então, houve essa procissão de Mahaprabhu que foi atacada com pedras e tijolos aqui em Navadvipa. E eles queriam matar Prabhupada, os brahmanas de casta, porque ele era um obstáculo no caminho do Sahajiya Prachar, da pregação dos Sahajiyas, dos falsos Vaishnavas. O maior dos obstáculos. Dessa maneira, Keshava Maharaj queria salvá-lo. Salvá-lo como? Isso era uma lila, um passatempo. Quem pode matar o devoto puro? Nityananda está protegendo. Foi como um passatempo. Quando Divyagyan, eu já expliquei Divyagyan. As pessoas pensam que Divyagyan é receber algum mantra, fazer alguma oraçãozinha. Não. Divyagyan, se você recebe Divyagyan, você realiza o que significa esse conhecimento espiritual. Você começa a enxergar a relação entre você e Deus, a relação entre uma coisa e outra, a relação entre Maya e o Senhor Supremo, como Maya lhe dá dor, como Maya lhe cria obstáculos, tudo isso fica visível. Quem é o Guru? Divyagyan nos dá essa compreensão total de tudo. Através dessa compreensão você pode se resgatar de Maya, se salvar de Maya e se estabelecer, né, em Aprakrita Seva, no serviço transcendental aos Vaishnavas. Guru Vaishnava Seva, essa é a condição. Isso é o que se alcança. Então esse tipo de bhakti, se você pode fazer aos pés de lótus do Guru Pada Padma, então Divyagyan dada por Gurudeva se torna extremamente efetiva na sua vida para lhe proteger. Isso pode ser comparado com uma faca, uma espada que corta a ignorância. Nós falamos sobre o significado de Dhiraha. Eu não sei como as pessoas explicam de maneira equivocada. Hoje em dia não existe mais senso comum. O que é o senso comum? Guru Bhakti. E o que eles dizem? O último verso da Rasa Lila, por exemplo. Achirena Dhiraha.
Então, Achirena Dhiraha significa que tal pessoa não presta atenção no mundo material. Tal pessoa pode sair daqui, sair de Maya. Você pode continuar ouvindo Rasa Lila e continuar fazendo discussões. Se todos os dias você puder ouvir o Harikata, mas você tem que escutar o Siddhanta verdadeiro, pois o Rasa Siddhanta, falar sobre Rasa Tattva, só pode ser dito, só pode ser pronunciado e escutado por dhiras, por pessoas que controlam completamente a mente e os próprios sentidos e que têm realização espiritual. Então, existe esse ponto. Eu preciso falar sobre isso. Para que você não ultrapasseie o público. Isso já está escrito. Ninguém precisa trapacear ninguém. Então, aqueles que são Vachirena Dhira, se eles forem ouvir os Dhiras, Dhira significa que você está fora de Maya. É uma grande explicação. Alguns sadhus brigam com Maya. Talvez você alcance o sucesso espiritual no futuro próximo. Alguns estão na metade do caminho. Uns estão no meio entre Maya e Bhagavan. Uns estão com menos Maya, fazendo bhajana, mas tem alguns problemas ainda para enfrentar. Depois existe o terceiro nível. Maya quase já se foi totalmente, mas ainda tem um traço de Maya, um cheiro. Maya quase já se foi completamente na vida de tal pessoa. Então, Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj explicava que para tais pessoas, este conselho já é aplicável. Aqueles que estão completamente fora da ação de Maya, para eles é aplicável esta fórmula. Eles são dhiras, sobre a guia do puro Vaishnava. Então, alguém que tem uma doença cardíaca, o que significaria uma doença do coração? A verdadeira doença do coração é luxúria, nada mais, nada além. Você pode ter um bloqueio nas veias, no coração, isso é outra coisa. Mas, do ponto de vista filosófico, a doença do coração é a luxúria. Somente aqueles que são dhira estão acima dessa luxúria. E para eles pode ser pronunciada a Rasa Tattva. Não é que alguém contaminado com kama, cheio de luxúria, nadando no oceano de Maya, pode ouvir Rasa Tattva. Não. Prabhupada nunca deixou, Bhaktivinoda Thakur nunca deixou. Mas as pessoas querem falar sobre Rasa Tattva para ficar populares, para se tornar populares. Então, há pessoas que, para receber um pouquinho de pratista, que na verdade deveria ser considerada igual a fezes e urina, as pessoas estão prontas para vender a própria sampradaya. Pode jogar fora, o que eu tenho a ver com isso? Eu vou dizer o que for necessário, vou dizer o que me pedirem. Há pessoas que vendem tudo, mentem por receber um pouco de aplauso do público. Que perigo! As pessoas podem vencer Kamini Kanchana, mas não podem vencer Pratista. É o último chute de Maya Devi. Então, quando Kamini e Kanchana não te disturbam, você chega no terceiro estágio, ou seja, quando dinheiro e luxúria não te disturbam mais,
você vai enfrentar pratista. Mas quando você prova que você não quer mais fama, aí sim você se torna um Vaishnava. Mas a maioria das pessoas cai nisso e vai comprar a fama pelo mundo afora. As pessoas não sabem nem o ABCD, não são nem do jardim da infância do bhajana. Elas não têm ideias básicas. Eu já vi, eu falei para ele. 1 mês e meio atrás, eu mostrei para ele uma foto de uma revista publicada por um estrangeiro, eu não vou falar o nome dele, ele já caiu faz tempo. Ele agia como um acharya. Eu abri a revista e vi este homem lá. Ele recebeu o título de Goswami. Veja a audácia. Ele dá Harikatha dizendo que ele é Goswami. Ele coloca... Você já viu que eu coloco um pano com escrito Harinama na cabeça? Não na cintura, nem no meu corpo, eu ponho na cabeça. Esse homem usa isso com os santos nomes, o pano com os namasnamitas na perna. Ele coloca a perna em cima dos santos nomes. E o mundo inteiro não enxerga, o mundo inteiro pensa, são tão tolos. Ele está sentado em cima dos santos nomes e diz que é um grande Goswami. Olha o sintoma. Só para assistir um vídeo, 1 minuto, 1 segundo, sem conhecê-lo, eu já posso dizer que ele é um tolo, que ele é o tolo número 1. Somente por esse detalhe. Como é que ele vai se sentar em cima dos santos nomes e falando sobre Krishna? Essa é a condição de hoje em dia. Nem os ensinamentos preliminares as pessoas sabem. Se alguém dar um ensinamento verdadeiro, as pessoas vão brigar. Por que você está falando isso? Eles fazem um grupo para fazer grandes complôs. Essa é a condição de hoje. Como nós podemos esperar o desenvolvimento da vida espiritual agindo assim e seguindo esses exemplos? Não é possível. Então agora você entende o que é Dhira? Alguém que já não tem mais relações com Maya ou quase não tem relações com Maya. Aqueles que não estão interessados em desfrute material. Você se torna um Dhira, na verdade. Qual é a primeira condição? Que a sua mente não esteja correndo na direção de um desfrute material. Primeira coisa. Vocês têm muitas explicações, mas um deles é este. A primeira explicação é isso. Como Mukti, por exemplo. Vocês têm muitas explicações de Mukti, mas a Mukti básica significa que você está fora da influência de Maya. Isso é Mukti básica. A segunda concepção de Mukti, os Mayavadis pensam que eles vão alcançar a refulgência pessoal do Brahman. E lá eles gostariam de destruir a própria existência, mas a Jivatma não pode ser destruída. Eles acham que sim, que vão se fundir com Deus. Nós já explicamos que existe Bhagavan, Bhakti e Bhakta. Deus, o processo devocional e o devoto. Esses três devem estar na mesma linha. Os devotos que querem servir o Senhor Supremo e a ação desse serviço devem estar lá. Mas se você quiser cortar, eu não tenho que adorar ninguém, sem Deus, sem devoção, sem devoto, tudo sem nada. Os Mayavadis dizem isso. Para que Bhakti? Bhakti é um teatro, eles dizem. Na gramática de sânscrito, Bhakti significa seva. Ela tem uma raiz, da onde a palavra Bhakti vem. Porque em sânscrito todas as palavras vêm de uma fonte. Não é assim que você vai achar uma palavra qualquer. Ah, que palavra bonita, como um linguista. Não, nós estamos falando de uma ciência mais profunda. As palavras têm uma origem extremamente profunda ligada ao sânscrito e às raízes e os significados dessas raízes. Então, se você vai na sílaba, na raiz que origina Bhakti, você vai encontrar um sinônimo para seva. Se você está servindo o objeto da sua adoração, você está fazendo Bhakti. Mas os Mayavadis vão derrubar estas questões. Não existe Bhakti, não existe Bhagavan, não existe devoção.
Você é o Brahman e eu sou o Brahman. Acabou, eles pensam. Quem pode adorar quem? Então você está num nível de... Você destruiu tudo. Vazio. Nivelou por baixo. Então essa é uma concepção de Mukti. Qual é a primeira concepção de Mukti? Que você saiu de Maya. Que Maya não pode mais te tocar. Essa é a primeira concepção de Mukti, de liberação. E a outra definição é você deixa Bhakti de lado e se imerge no Brahman. Esse é o segundo tipo de Mukti. Mas a terceira Mukti, a verdadeira Mukti, a terceira concepção genuína de Mukti, a real concepção de Mukti, qual é? É a que está à disposição do nosso Gaudiya Bhajana. A libertação que ocorre através da devoção. Esse é o verdadeiro significado de Mukti. Jiva Goswami explicou. Muktir hitva anatarupam swarupena. Esse é o verdadeiro significado de Mukti. A identidade eterna da alma é ser servo de Krishna. Quando você descobre que você é um servo de Deus eterno, quando você descobre isso de coração, eu não tenho outro dever. Eu não tenho outro dever, nem devo então, portanto, fazer outra ação. Se eu só puder servir Krishna, tudo está realizado. Esse desejo completado, levado a cabo, é a fotografia geral de tudo. Então, quando você fisicamente, mentalmente, através do seu coração, através do corpo, da mente, das palavras, e você estiver totalmente rendido aos pés de lótus do Satguru, do Vaishnava puro, e pronto para servir Krishna, você vai realizar que você sempre foi um servo de Krishna. Isso é a verdadeira Mukti. Então, existem diferentes definições de Mukti. Prabhupada dizia, mesmo depois de ficar livre de Maya, não existe uma garantia de que você possa fazer Bhakti. Mesmo que você esteja fora de Maya, não existe uma garantia de que você possa fazer Bhakti. Porque se você se torna um Mayavadi, por exemplo, quem vai frear você? Quem vai poder dissuadir você? Veja que o sintoma principal é se sentir farto da realidade material. Imagine que então uma pessoa assim, de alguma maneira, chegue para fora de Maya. Agora nenhuma Maya vai disturbar. Então, naquele momento você também vai poder expressar o desejo de se tornar um Mayavadi. Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer, mesmo depois de ir embora de Maya, não existe uma garantia de que a Jiva possa fazer Bhakti. Qual é o significado dessa Mukti? Mukti é algo perigoso. Então existem muitas explicações. Dessa maneira está escrito no Shastra, no Bhagavatam. Mesmo depois de se tornar um Mukta, você pode cair. Algum devoto às vezes vai servir Prabhupada por muito tempo e depois cair. Depois de servir Bhakti Bala Bhaturta Goswami Maharaj, muitas pessoas caíram. Porque têm concepções materiais do serviço. Elas não se corrigem desde o início. Então, existem essas evidências. Aqueles que são mukta, eles também podem cair. Não existe essa garantia. Se nós pudermos nos encontrar, se nós encontramos um Sadguru, um Yogi, um Gyani, às vezes eles saem de Maya, muitas vezes pode acontecer, não é comum, através das austeridades e penas, mas esse não é o sintoma do sucesso espiritual verdadeiro. Depois de se livrar de Maya, o que você realiza? Qual que é o seu plano?
O que você vai querer fazer depois de sair de Maya? Maya joy is the most basic thing. Sair de Maya é algo básico. Você pensa que ela seja algo complexo? Maya Não. joy, if I go out, this is the most basic thing. Now we are entering into kindergarten. Então, quando nós saímos de Maya, nós temos que entrar no jardim da infância. Nós achamos que deixar Maya seja um grande objetivo. Não. Esse é um objetivo preliminar. Então existem muitos que não estão livres de Maya, mas se fazem chamar Goswami, recebem o título de Goswami, de controlador dos sentidos. Olha, eu estou sentado na Vyasasana. Se eu estivesse mentindo, poderia ser destruído. Eles não estão fora de Maya e se fazem chamar Goswamis. Então deixe que eles desfrutem desse tempo. Isso também é Joshit Sangha. Se eu quiser desfrutar de um título de Goswami, esse título será Joshit Sangha para mim. Então eu estou muito interessado que as pessoas me chamem de Goswami, pensam os falsos Vaishnavas. Mas ele não está interessado em controlar a fala, os pensamentos, as ações. Ele só quer ser chamado de Goswami. Eles querem subir no nível de Rupa Goswami, Pad Sanatana Goswami. Eles gostariam de estar elevados, como Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Mas isso é uma história material. O nome deles nunca será registrado no nome do Senhor Supremo. Mas no mundo material existe o nome deles registrado em livros aqui e lá. Mesmo depois de deixar o corpo. Você poderia imaginar, Pratista não indo embora como Maharaj, depois de abandonar o corpo? Mesmo que depois eu deixe o corpo, o homem continua querendo Pratista, porque as gunas permanecem, parênteses. Eles querem arranjar as coisas de tal maneira que a Pratista continue a se manifestar e tal pessoa continue sendo famosa. Caso contrário, por que nós leríamos, por exemplo, na história da tradição muçulmana? Existem muitas histórias na nossa cultura védica, mas existem existe o Sílabus, que é um livro que descreve todas as matérias que alguém vai estudar. Por que nós temos que ler história sobre os perigosos reis muçulmanos? Nós temos tanta história transcendental. Não, os políticos organizam as coisas de tal maneira para que eles possam ficar famosos no futuro, que as pessoas possam ler sobre a história material que não interessa. Então, se você toca o âmbito educacional, você vê que a corrupção já está ali, porque as crianças estão lá. Então, é prático para eles misturar veneno no que as pessoas estudam na infância, para que eles se tornem vítimas. E isso acontece também no âmbito devocional. Se você não aprende certo desde o começo, você vai ter problemas. Eu tenho os sílabos de todas as sociedades devocionais aqui, das instituições. Eu sei o que eles estão ensinando e o que eles não estão ensinando. Eles não falam as verdades sobre Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eles estão querendo criar cabras e ovelhas para explorar as pessoas. Um Sadguru não quer explorar ninguém. Eu não quero explorar ninguém. Eu não quero usar ninguém. Nunca até agora você vai achar algum único incidente que eu tenha dito para alguém me massagear. Eu não deixo que ninguém me toque. Eu não permito. Eu lavo minha própria roupa. Às vezes eu deixo que alguém cozinhe algum pedacinho de pão para mim, algum chapati, mas alguém totalmente puro. Se não for uma pessoa que está mantendo toda a etiqueta, eu não deixo ela nem tocar, porque eu não vou aceitar. Mas no nome da pregação, as pessoas fazem corrupções hoje em dia, como um câncer. O câncer começa aqui e ele se espalha. O câncer que se desenvolve numa parte do seu corpo, ele continua comendo tudo. Isso não é bom. Krishna não vai perdoar, não me perdoaria se eu fizesse isso.
Krishna, nem o Guru, nem os Vaishnavas vão te perdoar se você agir assim. Veja, no Bhagavatam está escrito. Tente se lembrar deste verso. Vivo, alguém diz que é mukta. Existem pessoas que alcançam isso. Jivan mukta. Alguém que vivo está liberado. Alguém que é Jivan mukta. Ele está livre da tortura material, mas ele pode de novo ser capturado por Maya. Mesmo um Jivan mukta pode ser capturado novamente, se ele cometer erros nas suas atividades. Então, o tempo todo nós vamos estar agarrados aos pés de lótus no Sadguru. Você não pode soltar. Esse é o único caminho. Não existe outro caminho para sair de Maya. Não existe outro caminho aberto. Se minhas atividades pessoais estiverem erradas, de novo eu posso cair. É por isso que os semideuses vão dizer. Os semideuses vão orar para o Senhor Supremo. Eles vão dizer. O Brahma vai dizer, os semideuses também pronunciam este verso. Algum dia eu posso explicar este verso que os semideuses pronunciam. Sem a misericórdia, sem a tua misericórdia, sem a misericórdia do Guru dos Vaishnavas, ninguém pode alcançar conhecimento sobre você, Krishna. E o Brahma diz, alguém tenta subir num nível muito elevado. Brahmapada. E depois disso, essa mesma pessoa cai. Porque eles não estão dando honras para a existência eterna do Senhor Supremo. Então eles podem subir e descer e cair. Aprender a controlar os sentidos, sair de Maya e depois serem capturados de novo. Porque eles querem ignorar a existência eterna dos teus pés de lótus, Krishna. Então, dessa maneira, de novo, eles vão cair. Nós estamos fazendo uma bagunça na nossa vida. A gente ouve Harikata pura, mas a gente quer ir aqui, a gente quer ir ali, a gente quer fazer isso e fazer aquilo. A gente é tão sujo, nosso coração é tão sujo, que a gente não quer alcançar a devoção pura. Uma hora a gente ouve aqui, outra hora a gente ouve lá, mistura com tudo, a gente faz uma mistureba. O que a gente interessa na nossa vida é a posição, o glamour. Muitas vezes acontece de que o Guru não vai dar pratista para o discípulo. Ele deixa o Guru e vai numa outra instituição. Ele sabe que o Guru é um devoto puro, mas o Guru sabe que se eu der pratista para tal pessoa, ele vai cair. Então o Guru não dá pratista para tal pessoa, mas ele quer pratista de qualquer jeito. Então ele deixa o devoto puro e vai numa outra instituição para ele receber glamour, posição. Mas o Guru não está me dando. Quem queria pegar pratista de Gorakshara das Babaji Maharaj, ele não ia dar para ninguém, ele não se colocava nessa posição na sociedade. Quem tomava abrigo em Vamshidas Babaji Maharaj, ele também não podia dar pratista para ninguém. Então essa é a condição do mundo atual. Dessa maneira, pela misericórdia do Sadguru Vaishnava, ao receber a faca do Divyagyan, você tem que cortar o seu condicionamento. Diva é Ashoy. Ela está cheia de desejos por dentro. Apramata significa cheia de... totalmente alerta. Mesmo de acordo com a situação aqui, você pode não entender.
De acordo com a situação aqui, o Harikata se manifesta. not planning and memorizing this. O Vaishnava não memoriza, não é. Ah, eu vou falar isso. Não. Same sadhu, O mesmo sadhu, se você coloca ele numa assembleia geral com pessoas que não têm conhecimento, aquelas pessoas que estão lá, com todos aqueles que estão lá, ele reflete essa consciência de cada um e ele fala o Harikata para o nível de todas aquelas pessoas. A mesma coisa a Mahaprabhu fala para Sanatana Gosai. Eu sei que você não pode acreditar, que para você é impossível, mas eu posso documentar isso. Sriman Mahaprabhu, quando lhe foi pedido para Sanatana, eu gostaria de ouvir a explicação deste verso. Eu ouvi 18 explicações. Eu ouvi que você deu 18 explicações. Ah, eu sou tolo, eu não me lembro o que eu falei. Deixa eu ver o que eu posso me lembrar, responde o Senhor. Por conta da tua associação, veja como o Mahaprabhu é humilde. Então, esse é o documento, através da associação pura nós alcançamos conhecimento. Por que eu não desfruto hoje do Sankirtana? Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Tem algum problema aqui? Pode procurar. Eu não estou desfrutando. Aí ele descobria que a sogra de Shrivas Pandit estava escondida embaixo da cama para assistir. E Shrivas pega ela pelo cabelo. Pode sair. Então está documentado que a gente precisa se purificar, que existe um nível para alcançar o Sankirtana. Então, se o Mahaprabhu dizia, não estou conseguindo desfrutar, é porque alguém estava contaminando aquilo. Isso não é filosofia, isso é um fato. Mahaprabhu nos demonstrou isso. Então ele diz, por exemplo, nesse caso o contrário. Vamos ver o que eu posso me lembrar com a tua associação puríssima. E Mahaprabhu dá 62 diferentes significados para o mesmo verso. Depois de 62 significados, Mahaprabhu diz para Sanatana: por conta da tua pura associação, eu não consigo parar. Todo esse conhecimento vem da onde? Da tua pureza. Mahaprabhu diz para ele. Você acha que a associação é uma coisa qualquer? Não é. A relação entre as pessoas com quem você se associa é algo muito importante. Eu posso dar prashada para um homem sem caráter e para um sadhu puro, você vai ver a diferença. Se você tomar prashada nas mãos de um tolo, você vai pensar lixo no dia seguinte. Eu posso provar isso, vocês não acreditam? Eu posso te dar prashada pura, sua mente vai ficar puríssima. E se você vai comer prashada de alguém que tem um caráter sujo ainda, você vai ficar com a mente contaminada. O nosso Raghu Prabhu também, um discípulo de Shyamdas Babaji Maharaj, ele falou que comeu prashada, o corpo dele estava queimando, ele enlouqueceu. E ele se informou que o cozinheiro era um homem sem caráter e que o pujari também era sem caráter. De noite eles faziam lixo, porcarias. Ele imediatamente pagou o que ele devia e saiu dali. Nossa, meu corpo está queimando, o que está acontecendo? Isso nunca aconteceu comigo. Eu sempre ouço Harikata. Isso aconteceu. Hoje eu não posso falar mais. A partir de amanhã nós vamos começar o 13º capítulo. Eu sei que é difícil para vocês digerir o que eu estou falando. Eu também poderia receber pratista de todos vocês. Seria fácil, eu sei a técnica. Porque eu vim de alguns lugares onde as pessoas também sabem coletar fama. Eu poderia fazer, é fácil fazer isso. Receber Labapur de pratista, mas eu não vou fazer isso. Eu não quero que todos venham até mim. Somente pessoas limitadas.